Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Alegria a gente estar na casa de Deus, né? Cantar cantos como esse que enche o nosso coração de fé. Às vezes a gente chega desanimado, cheio de problemas a resolver durante a semana e tem a certeza no coração que tem um Jesus que pode fazer milagres na nossa vida, né? Então Deus possa te abençoar nessa noite, falar ao seu coração, continuar falando, né? Que desde que a gente entra na igreja, a gente já ouve a voz de Deus através dos cânticos, louva ao nosso Deus e podemos ouvir a sua palavra, recebermos a oração e sermos abençoados. Que Deus possa te abençoar de uma maneira grande e poderosa. Queria que você ficasse de pé em reverência à palavra de Deus neste momento. Estivesse abrindo a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. Eu queria ler esse capítulo, queria que você prestasse atenção na leitura, porque ele nos traz muitos ensinamentos, né? E é bom aprender de Deus, saber como Deus age na nossa vida, né? E aqui começa dizendo o seguinte: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então saindo o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltando correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Então eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia certa divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, esses de comum acordo se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigia-lhes a palavra,
e o povo clamava: é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glórias a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a Marcos, João, apelidado Marcos. Feche os olhos, vamos orar. Pai querido, nós louvamos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, por nós termos a tua palavra, para podermos lê-la, meditar nela, ó Pai, e podermos, Senhor, falar dessa palavra que, Senhor, faz diferença na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, fala o nosso coração nessa noite, começa falando ao meu coração, me dá graça, me dá sabedoria ao ministrar a tua palavra, Senhor, dá inteligência ao teu povo para ter entendimento e colocar em prática cada palavra do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós confiamos no Senhor. O Senhor é a razão da nossa existência e nós pedimos que o Senhor esteja falando de uma forma verdadeira, real aos nossos corações, pois pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se sentar. Como vocês viram, esse é um texto do livro de Atos e que fala de um momento de muita dificuldade na igreja primitiva, onde os cristãos estavam sendo perseguidos e o rei Herodes, ele vendo que aquilo estava agradando os judeus, ele aumentou a sua perseguição. O texto nos diz claramente que ele pegou o apóstolo Tiago e o matou à espada. E mandou, vendo que aquilo agradara muitos judeus, ele pediu que Pedro também fosse preso. E Pedro assim foi preso, com a mesma intenção de matar a Pedro para agradar aos judeus. E nós vemos nesse texto um acontecimento maravilhoso, onde há uma intervenção de Deus na vida de Pedro, e ele é totalmente liberto daquele momento na sua história da morte. Nós sabemos que Pedro foi um mártir, ele morreu, os livros dizem que ele morreu crucificado em Roma e de cabeça para baixo, porque ele não aceitava ser crucificado, porque ele não era de cabeça para cima como o seu Senhor, e eles assim o fizeram. A história não conta, não a Bíblia nos conta, mas a história conta dessa forma, e ele mais tarde, muitos anos depois, ele veio a ser um mártir também, mas nesse momento, Deus deu o livramento. E eu queria colocar aqui nessa noite algumas questões para nós refletirmos nessa noite, que são importantes na nossa vida, quando nós analisamos textos como esse, textos que mostram claramente o agir de Deus na nossa vida, né? E como Deus, né, nos livra de determinadas situações. E a primeira questão que vem à nossa mente quando nós lemos esse texto é a questão: por que Deus livrou a Pedro e não livrou a Tiago? Os dois eram apóstolos, dois servos de Deus, dois homens consagrados, dois homens que andaram com Jesus. E por que Deus não livrou os dois? A resposta é muito simples: porque Deus é Deus, Ele é Deus, Ele toma as decisões e sempre Deus tem a razão. Nós podemos questionar muitas vezes por que nós estamos passando por uma tribulação e muitas outras pessoas não estão passando por tribulações, porque Deus é Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe o que é importante na nossa vida, Ele sabe o momento certo da nossa missão estar sendo cumprida aqui na terra, e Ele achou na sua soberana graça que chegou o momento de Tiago. Pronto, Tiago cumpriu a sua missão na terra, ele já tinha pregado o evangelho, ele já tinha exercido a sua missão, e Deus leva Tiago. Tiago, no pensar cristão, ele ficou no lucro, porque ele foi encontrar com Jesus muito antes de Pedro. No nosso pensar cotidiano, quando nós pensamos só com os olhos humanos,
Nós pensamos que Tiago foi morto, mas no olhar de Deus, pelo olhar de Deus, Deus estava simplesmente livrando Tiago de tantos outros sofrimentos que certamente Pedro passou, e os outros apóstolos passaram, e muitos outros cristãos passaram, e muitas pessoas passam nessa vida, e muitos têm sido mártires ao redor do mundo, e nós passamos pelas nossas tribulações, e às vezes Deus nos livra, e às vezes Deus não quer nos livrar, porque nós precisamos passar por aquela tribulação. Então, nós temos que entender que aqui Deus deixa muito claro esse texto e mostra que Tiago foi morto e Pedro não foi morto, porque Deus é soberano, Ele sabe o que faz, Ele sempre vai agir da forma certa. Não adianta a gente questionar por quê, nós temos que entender para quê, para que Deus fez isso. E Deus fez porque Ele chegou o momento de chamar Tiago para a glória, para estar morando no céu com Jesus, aquilo que Jesus Cristo tinha prometido para ele: na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vos teria dito que vou preparar lugar. Então Ele chamou, e aquele foi o momento, e nós temos que entender isso. E muitas pessoas nos momentos de provações têm abandonado a sua fé. Aqui nós vemos um grupo de cristãos que estavam orando e esperando um milagre na vida de Pedro. E eles não desistiram porque Tiago foi morto. Mas vocês nem imaginam, com certeza, muitos que andaram atrás de Jesus, estavam com os apóstolos, viram os milagres acontecendo, mas quando chegou o momento da provação, eles fugiram. Eles abandonaram a sua fé. Então, muitas vezes a gente passa pelas tribulações para a gente ver onde está a nossa fé. E Deus, Ele é soberano e Ele sabe o que faz. A segunda questão que nós vemos aqui, que Deus, Ele tem um plano para livrar os seus servos, e nós temos que entender que quando nós estamos passando por dificuldades na nossa vida, existe algumas coisas que nós temos que fazer, e aqui nós vemos no versículo 5, a primeira coisa que eles fizeram, diz o seguinte: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Nós temos que entender que quando nós estamos passando pelas nossas tribulações, eu acredito que muitos de vocês estão passando, porque estão aqui para receber a oração, estão passando dificuldades maiores ou menores, às vezes enfermidades, às vezes problemas financeiros, às vezes problemas familiares, às vezes problemas que estão na justiça. Seja qual for o problema que você esteja passando, você está no lugar certo, porque aqui é o local onde nós oramos uns pelos outros. Nós estamos aqui para orar de forma incessante para que os milagres aconteçam. E nós acreditamos que Deus pode fazer os milagres. Basta uma palavra dele, e nós vemos aqui que Deus, Ele age muitas vezes do natural, coisas simples, mas muitas vezes Ele age no sobrenatural. Nós vemos quando Pedro está sendo liberto ali daquelas cadeias, o anjo chega, primeiro as cadeias caem, eles passam pelos sentinelas que estavam guardando ali, e Herodes mandou que ficasse uma escolta, ele estava muito bem guardado, para que ele não fugisse, para que eles não entrassem ali e o roubassem de forma nenhuma. E ele entra, o anjo entra, livra Pedro das cadeias, passa pelas portas, passa pelas sentinelas, e o texto nos diz aqui, no versículo número 10, que o portão da cidade de ferro se abriu automaticamente. Foi o primeiro portão automático que nós vemos na história. Não existia controle remoto, mas o anjo fez um controle remoto e abriu o portão automaticamente. Porque Deus é Deus do sobrenatural. Quando Ele dá uma palavra de ordem, quando Ele ordena sobre a nossa vida, certamente vai acontecer. E nós temos que aprender que a oração é que faz com que isso aconteça. O sobrenatural acontece na nossa vida quando nós oramos, nós acreditamos. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz lá em
Tessalonicenses, orai sem cessar. E aqui o texto nos diz que a igreja orava de forma incessante. Ou seja, eles não desistiram, mesmo sabendo que Tiago tinha sido morto, e provavelmente esse seria o fim de Pedro. Se você pensar pelo natural, Pedro estava muito bem guardado, e era a ideia de Herodes matá-lo. Mas a última palavra vem de Deus, e quando Ele dá a palavra de ordem, o sobrenatural acontece na nossa vida. Então você que entrou aqui nesta noite, se você está com uma dificuldade, e esse problema está parecendo tão difícil, olha, não desista de orar. O problema é que muitas pessoas, quando estão enfrentando dificuldades, elas deixam de orar, elas caem no desânimo, e com isso, quem vence a batalha? Satanás vence a batalha. Agora, quando nós não desistimos, nós oramos incessantemente, como o texto aqui nos diz, os milagres vão acontecer de forma sobrenatural. Então, as pessoas que não desistem, uma vez eu vi uma pessoa que falou comigo que ela tinha feito 7 correntes de 7 semanas, e na 7ª semana Deus deu a vitória de uma forma sobrenatural. Às vezes a gente vem aqui com o intuito de fazer 7 semanas, não é um número mágico, não é. As 7 semanas é para que a gente persevere, que é um tempo para você perseverar, porque muitas vezes você vai receber com 2 semanas, 3 semanas, e talvez você vai ter que perseverar um tempo maior, mas se você orar incessantemente, o milagre vai acontecer no nome de Jesus. Então nós acreditamos nos milagres que vêm da parte de Deus. Então nós estamos aqui para ler textos como esse, para ver como Deus age. A hora que Deus quer, pode ter milhões de correntes te prendendo, pode ter obstáculos, que Deus vai dar a vitória, porque Ele abre portas onde ninguém pode abrir, quebra as cadeias que ninguém pode quebrar, faz o impossível quando ninguém pode fazer nada pela gente, e Ele pode todas as coisas, né? E além disso, nós temos um outro ensinamento aqui nesse texto, que é o seguinte: ai daquele que toca num servo, um verdadeiro servo de Deus. Nós vemos aqui no versículo 21 em diante, que diz o seguinte, eu queria que você prestasse atenção: em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. E o versículo 24 diz o seguinte: entretanto a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Ai daquele que toca num verdadeiro servo do Senhor. Herodes, ele se achou Deus, ele podia dar ordem para matar, pega Tiago e mata, pega Pedro e mata, ele estava se achando um Deus, e muitas pessoas são orgulhosas como Herodes, e às vezes não matam o cristão, mas humilham o cristão, exploram o cristão, fazem chacota do cristão, e ai daqueles que fazem isso, orgulhosos, achando que nós não temos um pai, porque nós temos o Deus Todo-Poderoso, que é nosso Pai. Ai daquele que toca num servo, um verdadeiro servo de Deus, porque Herodes achou que ele ficaria impune perante os homens, ninguém podia fazer nada contra ele, ele era o rei, ele tinha a palavra final, ele dava ordem e os soldados obedeciam. Só que ele não sabia que existia um Deus muito maior
do que qualquer rei, do que qualquer governante, do que qualquer senhor, porque é um Deus poderoso e é um Deus que é Pai, que cuida das nossas vidas. E ele pensou que com aquilo, agradando os judeus, e os judeus acharam que matando os discípulos, o evangelho ia parar. E o texto nos diz claramente: entretanto a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Quanto mais no mundo eles tentarem matar os cristãos, e onde eles estão matando mais cristãos na terra, nos países onde eles mais matam cristão, é onde os cristãos estão sendo mais fiéis, e é onde o evangelho tem crescido de uma forma maravilhosa, ao ponto dos missionários falarem de forma clara que o sangue que faz com que a semente do evangelho cresça é o sangue dos cristãos, o fertilizante, né, que faz com que o evangelho, a semente do evangelho cresça, é o sangue dos cristãos, que mata os cristãos, e eles não negam o Senhor Jesus Cristo, como aqui Pedro não negou, como Tiago não negou, e eles deram exemplo para as nossas vidas. Nós temos que, apesar das perseguições, apesar dos problemas, testemunhar do Senhor Jesus Cristo, para que o evangelho possa crescer. Nós vivemos nesse mundo como se não vivêssemos, porque nós acreditamos realmente, não no natural, nós acreditamos que Deus pode fazer sempre o sobrenatural sobre as nossas vidas. Assim como Deus fez aqui na vida de Pedro, Ele pode fazer nas nossas vidas. Graças a Deus que você está aqui nessa noite, e que você possa perseverar incessantemente pelo seu problema, pela sua necessidade, porque Deus, Ele certamente vai agir, e as correntes vão cair, no nome do Senhor Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos neste momento. Eu não sei qual é o seu problema, qual a sua dificuldade, o que você precisa. Talvez você precise de um milagre. Você não, com os seus olhos carnais, você não está vendo, não pode ver isso. Pedro não podia ver. Ele simplesmente, o texto nos diz que Pedro estava ali, não estava apavorado, não estava desesperado, porque ele sabia quem era o Deus dele, o Deus que podia livrar, e o Deus que, se quisesse, ele poderia morrer, mas ele sabia a quem ele pertencia, a um Pai amoroso e que tinha a última palavra. É assim que nós cremos. Não sei qual a sua necessidade, mas se você está vivendo um problema, onde você não vê solução, onde você vê correntes, onde você vê que você está aprisionado dentro desse problema, você não consegue com as suas forças, com a sua inteligência, com a sua capacidade, com os seus recursos vencer, assim como Pedro não podia fazer isso, que você colocasse a mão no seu coração e falasse com Deus: Deus, faz o sobrenatural na minha vida, nessa noite, no nome de Jesus, eu creio que o Senhor pode fazer isso, e nós vamos orar pela sua vida, no nome do Senhor. Pai querido, nós louvamos, exaltamos o teu nome, somos gratos ao Senhor, pelo bem que o Senhor tem nos feito, ó Pai. Nós somos gratos ao Senhor porque nós temos a tua palavra, que nos orienta, que nos dá direção, que nos instrui, que nos mostra o Deus que tu és, o Deus que pode fazer além do que os olhos podem ver. O natural para Pedro era ser morto, continuar preso ali e ser morto. Mas, Senhor, o Senhor agiu de uma forma sobrenatural na vida de Pedro, porque ele orava, e a igreja orava, e nós estamos aqui nessa noite para isso, orarmos para que o teu povo seja abençoado, para que os milagres aconteçam, para que as correntes possam cair, para que haja a ação do teu anjo sobre cada vida aqui nessa noite, e que pela fé
eles possam andar, ser libertos, ter o seu problema resolvido, o milagre possa acontecer em nome de Jesus, ó Pai, pois nós estamos confiados apenas no Senhor. É o Senhor que pode todas as coisas. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Deus que agiu na vida de Pedro pode agir na vida desses irmãos que estão colocando a sua vida no teu altar e estão acreditando no teu sobrenatural, Pai. Portanto, haja, Deus, por misericórdia, assim como o Senhor foi misericordioso com Pedro, para que ele pudesse testemunhar, para que aquelas pessoas pudessem testemunhar. Senhor, que seja assim na nossa vida, o milagre aconteça, para nós testemunharmos que só o Senhor é Deus, e que o Senhor é o nosso Pai, um Pai que cuida dos seus filhos, que protege os seus filhos, e nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus, amém. Amém, que Deus abençoe o seu coração, que você possa se encher de fé,